Informação e hesitação, campanhas de informação e sensibilização do público. Convido a doutora Socorro Gross Galiano para tomar assento à mesa. Convido a nossa confreira acadêmica Margarete Dalcon para tomar assento à mesa. Convido a doutora Juliette Morgan, do CDC dos Estados Unidos, para tomar assento à mesa. Convido o professor Patrice Debré, da Academia Nacional de Medicina da França. Convido o professor Yvon Lebranchot, da Academia Nacional de Medicina da França, bem como nosso acadêmico José Gomes Temporão. Não pode sentar do meu lado. A nossa ministra da Saúde informa que vai aguardar o final do evento para que nós apresentemos a declaração final com as conclusões e vai ser entregue, então, à imprensa. Lebranchot. Merci beaucoup. Convido, então, Socorro Gross para fazer sua apresentação. Ela está aí? Convido a doutora Ethel Maciel a tomar assento à mesa. Socorro, estão com a palavra para fazer sua apresentação. Boa tarde a todos e todas. Para nós, como Organização Pan-Americana da Saúde, é uma honra hoje estar compartilhando nesta mesa com os colegas participantes e parabenizar a Academia Nacional de Medicina pela organização deste simpósio, que esperamos seja o início de um movimento para trazer a união das diferentes academias para se unir a uma ação conjunta de recuperação do valor que a vacina tem que ter em nossas sociedades. Me pidieran uma fala de 5 minutos. Eu quisiera trazer alguns dados importantes e, primeiro de isso, também cumprimentar, agradecer a nosso diretor que está hoje aqui também conosco
e que tem priorizado a vacinação, sendo agora em nossa organização um programa especial na agenda de cooperação de nossa organização. Então, o primeiro, a seguinte, por favor. O primeiro que nós temos que falar em esta temática, que eu penso que essa temática que em este momento tem um debate muito grande, muito importante, que é a educação, a informação, a excitação vacinal com campanhas de informação e sensibilização do público que sejam efetivas. O primeiro é que as coisas têm mudado muito dos tempos na região das Américas, em que a vacinação você praticamente não tinha que falar muito com a população, com as famílias, para a família se vacinar. A vacina sempre foi uma festa em nossa região. Elas, em muitos dos tempos que nós tínhamos muitas doenças, a ministra, desculpe que não parabenizar a senhora, que não comprometer a senhora e agradecer também as parcerias que nós temos. Então, eu penso que é muito importante pensar que, em termos das estratégias inovadoras de comunicação, nós temos que ter em consideração um fato que tem sido estudado nas populações, que é quando as pessoas acreditam indevidamente que uma informação era verdadeira até descobrir que era falsa. E no Brasil é um dos países, segundo as pesquisas realizadas, que tem dos porcentagens mais altos dos países, dos 27 países que foram estudados por el Instituto Social de Pesquisa de Mercado e de Políticas. E isso é muito importante para nós pensar na rapidez de que nós temos que ter, ou que nós temos que encontrar a rapidez para responder a essas populações. A outra ação que nós temos que diferenciar muito bem é os movimentos antivacinas das pessoas que têm dúvidas. E isso porque as ações são completamente diferentes. E como falou a ministra em sua apresentação, os movimentos antivacinas, neste momento, são movimentos diferentes dos movimentos do passado, dos movimentos naturistas, dos movimentos que procuravam, que tinham informações que estavam em lutas de outras coisas. E nesse momento são movimentos que têm características bastante particulares. São movimentos políticos, são movimentos com interesses econômicos e são movimentos que também agregam uma situação que utilizam dos instintos mais importantes que tem o ser humano, que é o medo. E isso, independentemente de qualquer evidência científica, estes grupos não vão mudar do que estão fazendo. Então, requerem ações que são dos estados diferentes a las que precisam as pessoas com dúvidas. E essas pessoas são as que nós precisamos alcançar com mensagens que sejam verdadeiras. A seguinte, por favor. A outra coisa é a mudança que nós hemos tido em termos dos meios de comunicação que as pessoas utilizam. E também a importância que tem a diferenciação dos grupos especiais que nós temos que atingir ou que temos que procurar chegar a eles, que têm diferenças de idades, que têm diferentes formas de se comunicar e, portanto, que, por exemplo, em grupos de idade que são mais jovens, especialmente os mais jovens, el 79% da população de Brasil vai utilizar veículos que são online ou redes sociais. E isso vai ser muito relevante para também combater as informações que são falsas
la desinformación y las noticias que son criminosas rápidamente. Y yo aquí quiero parabenizar o esfuerzo do governo con toda la plataforma o programa de saúde e consciência, porque toma em consideração essas informações para revertir as informações que são falsas, para que essas pessoas que têm dúvidas possam sim ter informação que seja verdadeira. A seguinte, por favor. Entonces, la lucha contra la hesitación vacinal precisa de ter programas educativos, sí, con énfasis en la formación de los trabajadores de salud. Y para eso nós también tenemos que tomar en consideración que los trabajadores de salud que vacinan, que están más perto de las personas, son muchas veces en nuestra región de las Américas, son o agentes comunitarios o técnicos de enfermagem. No son exactamente los médicos que están lá, que es importante también. Y en la presentación que fez o director, el doctor Jarbas, presentó ese estudio donde o conocimiento y la recusa también das vacinas en esos profesionales de salud tem aumentado con el tiempo. Entonces, nós temos categorias de trabajadores que no existen realmente en la formación, que son los vacinadores. Y el vacinador realmente conoce de cómo aplicar la vacina, mas conoce muy poco o que a vacina es, o qué tipo de vacina tenemos, las reacciones que podrían se presentar. Y eso precisa un programa de educación especial, siendo también que esos agentes comunitarios o vacinadores, técnicos de enfermagem o otros también, son en general pessoas que têm tido uma formação mais corta, menos com programas que não são tão fortes academicamente como tem o profissional de enfermagem, ou o médico, ou outros profissionais. E, em termos dos programas educativos, tem outros profissionais que são muito importantes também, que conheçam das vacinas. Porque quando nós falamos que a escola es un sitio o un lugar importante para la vacinación, especialmente para vacinas que van para grupos de edad un poquinho além dos grupos más pequeños, como es la vacina de HPV. Nós precisamos que también eles conheçam exatamente o que as vacinas são. E os programas para eles, em geral, não são programas que tenham a profundidade de apresentar realmente la parte de las vacinas. Los nuevos medios de comunicación. Los nuevos medios de comunicación, que son medios de comunicación más específicos, que son las redes sociales, que van mudando rápidamente también. Hoy tenemos el WhatsApp, YouTube, tenemos el Twitter, mas também o TikTok está aumentando. Então, as pesquisas de quais são os meios de comunicação que nossas populações estão utilizando para se informar é muito relevante. Outro assunto é onde em quais redes são as redes que as pessoas têm mais confiança. Temos países como a recuperação que tem tido o Brasil na confiança da informação que o Ministério de Saúde e outros ministérios do país estão proporcionando, mas temos também países onde a confiança dos programas nacionais e da informação que emitem os ministérios de saúde não são muito importantes. Então, isso de ter os meios de comunicação específicos e lograr essa segmentação da população para ter as mensagens vai ser muito relevante em essa recuperação que nós precisamos do valor da vacinação. A cooperação entre cientistas é muito relevante e por isso para nós hoje este esforço que tem esta agrupação tão importante médica que é reconhecida no país e em outras regiões do mundo
é importante também uma posição que recupere esse valor no grupo médico também, porque também conhecemos que existem em nossa classe médica ações que vão em contra ou que se agregam a esses grupos antivacinas. Outra importante nas pesquisas que existem é que as figuras públicas também têm um movimento, e essas figuras públicas têm se retomado, por exemplo, em Brasil, em outros países, mas essas figuras públicas nos lembram, por exemplo, aqui em figuras tão importantes como Pelé, que trabalhou tanto também para a vacinação. Então, figuras públicas são também escutadas, e dentro dessas figuras públicas é a recuperação da cultura, das instituições religiosas, que são importantes em os movimentos que nós temos para essa população que tem dúvidas. Então, o seguinte ponto que nós precisamos é voltar a ter investimentos em pesquisa, e pesquisa que é diferenciada. Não é uma pesquisa que é agregada só para conhecer porcentagens, sino pesquisa mais qualitativa, pesquisa que tem profissionais que são diversos, do âmbito da antropologia, da sociologia, para conhecer mais essas populações que nós temos que trazer novamente no âmbito da vacinação, que atualmente só precisam um esforço maior na parte da comunicação. E o último que nós queremos trazer para cá é que a nossa organização está trabalhando muito também para o que é voltar novamente a ter uma educação em vacinação, mas também para trazer e lembrar aquelas doenças que hoje não temos, mas que podem voltar. E também em trabalhar com os meios de comunicação, que neste momento poderiam ser organizados a nível regional, como o que falou nosso diretor, os que são os donos de Facebook, de YouTube, para nós fazer uma ação conjunta e combater o que são as notícias falsas, de desinformação, mentirosas, criminosas, que requerem outras ações de nossos estados. Muito obrigada. Muito obrigado, Socorro Gross, por representar tão bem a OPAS no nosso país e pela excelente apresentação. Convido agora nossa querida acadêmica Margarete Dalpom, representando a academia, para nos falar de educação, informação e hesitação. Obrigada, presidente, querida ministra Nízia, querido ministro Temporão, Socorro, meus companheiros de mesa. É um prazer, é difícil, nós estamos acostumados a dar aula, mostrar slides, falar de radiografia, tomografia, né? E não é disso que eu vou falar. Eu vou falar sobre uma experiência que nós vivemos e que eu acho que marcou as nossas vidas definitivamente, que foi ocupar um lugar que tradicionalmente não é nosso. Fazer com que a população brasileira, num momento de extrema dificuldade, entendesse a diferença entre o que era verdade, o que era falacioso, o que era enganador e aquilo que podia ser útil, não apenas para mudar comportamentos, mas para manter uma tradição já muito arraigada no Brasil, que é a confiança no Programa Nacional de Imunizações. Eu trabalho em serviço público da Fiocruz há muito tempo e estou muito acostumada a ver a felicidade e a confiança com que pais e mães apresentam as carteirinhas dos seus filhos quando nós fazemos controles de contato de pacientes com tuberculose. É impressionante, isso eu vi muitas vezes. E isso foi absolutamente contaminado de uma maneira que nós não poderíamos aceitar. Então, a minha trajetória como comunicadora de saúde nesses últimos anos, né, se eu assim posso dizer, né, assim que as pessoas, de maneira muito simpática, se referem, né, como comunicadora da ciência, começou de maneira muito casual,
como muitas vezes a ciência se faz. Foi assim com a penicilina, por exemplo, que todos sabem, né? Enfim, eu dei uma entrevista, eu vinha de uma reunião em Brasília, onde eu fiz parte do grupo que o ministro Mandetta montou naquela ocasião, indicada pela Fundação Oswaldo Cruz, cuja presidente era a nossa querida ministra Nízia, e nós, ao voltar de lá, eu fui a São Paulo, e estando em São Paulo, que era a última reunião presencial da minha sociedade de pneumologia, na verdade era para dissuadir todo mundo embora para casa, porque já não se podia, eu gravei de maneira muito improvisada, uma entrevista para uma live de um blog, na verdade, de um colega em São Paulo. E 7 horas após, quando eu ia dormir no hotel onde eu estava, ele me mandou uma mensagem, e naquela ocasião eu confesso aos senhores que eu não entendia nada de impacto de redes sociais. Hoje eu já posso dizer que eu entendo um pouco. E ele me mandou uma mensagem, eu estava indo dormir, Margarete, você não está entendendo, nós temos 200 e poucas mil visualizações na nossa live. Eu disse, e aí, é o que isso? É muito? Aí ele até riu. No dia seguinte, eu tomava café, ele me mandou uma outra mensagem dizendo, nós temos 800 mil visualizações. Tinha 12 horas. E logo depois, à 1h da tarde, eu estava no aeroporto de Congonhas, pegando o avião para voltar para o Rio, e a Rede Globo me telefonou. A senhora é a médica que gravou uma live que está batendo 1.900.000 visualizações? Eu disse, não tenho a menor ideia do que se está batendo isso ou não. Eu sei que fui eu que gravei. A senhora pode vir ao ar, ao vivo, hoje, explicar para as pessoas? Era dia 14 de março de 2020. Foi a primeira entrevista ao vivo dada sobre a Covid-19 e eles não cortaram, eles mandaram porque a audiência foi tão absolutamente extraordinária, tudo isso eu fiquei sabendo depois. Nós aprendemos muito com esse convívio com a imprensa. E uma das coisas, eu queria aqui citar algumas questões pontuais. A princípio, eu fiquei muito surpresa, porque, na verdade, para nós é muito simples, nós trabalhamos com a verdade, a ciência não é uma verdade absoluta, mas naquele momento nós sabíamos que a tragédia que iria se abater sobre o Brasil era muito fácil dizer isso. E eu disse de maneira muito clara, e eles insistiam, eu disse, a tragédia que vai se abater sobre o Brasil é enorme e nós só temos 2 armas para lutar. O SUS, que entra nisso combalido, porque vinha de um processo de subfinanciamento, carência de recursos humanos, desmantelamento em muitos locais, e o distanciamento físico, o distanciamento social. Essas são as armas que nós temos. Eu conheço a epidemia, eu vinha de trabalhar 5 anos na África subsaariana, em projetos do Banco Mundial, e nós sabemos o que é uma epidemia chegando. E eles ficaram, eu disse, e a outra coisa é a qualidade, eu falei depois em off para eles, na direção lá da rede onde eu estava, que era a Rede Globo, no caso, e eu disse, olha, nós temos que tomar muito cuidado porque vai haver muitas informações imprecisas ou, eventualmente, irresponsáveis, e nós temos que tomar cuidados, inclusive com médicos. E eu disse isso de uma maneira muito cuidadosa, mas eu disse, né? Porque eu já sabia que já havia pessoas dando informações que eram absolutamente deseducadoras, né? Então, eu posso lhes dizer que uma coisa nós conseguimos. Primeiro, que a imprensa brasileira, com todas as dificuldades e as vicissitudes que nós vivemos naquele momento, optou, naquela encruzilhada, por um caminho, salvo raríssimas exceções, por um caminho correto. Ela optou por nos ouvir. Segundo, nós conseguimos tirar do ar, literalmente, pessoas que davam informações absolutamente, enfim, mentirosas, que defendiam causas ou que já começavam, em 2020, a trabalhar sobre a hesitação vacinal, a desconfiança, quando, na verdade, não tinha vacina alguma. Então, eu me lembro que a primeira coisa que eu tentei mostrar para as pessoas é que nós estávamos diante de uma virose aguda de transmissão respiratória, com alta capacidade, aquele R, né? Quantas vezes, né, Nízia, eu fui explicar o que era o R, a capacidade de transmissibilidade, que o R era 3,4 no início, que ele chegava a 8, que o sarampo é 15, enfim. Então, nós tentamos explicar isso de uma maneira pedagógica para que todo mundo entendesse. E expliquei, sobretudo, que para essa situação o que resolve são vacinas.
E nós sabíamos disso, porque é assim com sarampo, é assim com outras epidemias. Então, era virose aguda, de transmissão respiratória, de alta capacidade de transmissão e uma letalidade que até então nós não sabíamos, né? Estamos falando ainda do começo da pandemia, vírus ancestral de Wuhan, a primeira onda da transmissão de doença. E nós explicávamos, tentávamos explicar. Eu me lembro que eu falei isso muitas vezes. Gente, prestem atenção, virose crônica, AIDS, hepatite C, nós vamos tratar com remédio. Para isso existe remédio. Vamos eliminar a hepatite C do mundo se tiver acesso aos remédios para todo mundo. A questão é acesso, não é tecnologia. Não temos vacina. Mas esse tipo de virose, nós temos que buscar a vacina. Muito bem, as vacinas surgiram. As vacinas surgiram, né, por um privilégio, uma deferência da nossa presidente na época. Eu fui a primeira brasileira vacinada, né, lá na Fiocruz, junto com Estevão Portela, meu colega querido da Fiocruz. Fomos os 2 primeiros vacinados com a vacina da AstraZeneca. Ainda naquela ocasião, ainda era a vacina indiana que nós recebíamos. E nós, naquele momento, entendemos, né, eu e vários outros colegas, que era necessário ocupar um espaço e não deixar. Era um espaço como se fosse quase, metaforicamente comparando, um espaço de poder. Se ele está aberto, desocupado, alguém ocupa. Então, nós optamos por ocupá-lo de uma maneira cuidadosa, ética, serena, firmíssima e quase que permanente. Eu tive dias em que eu falei em 4 momentos diferentes, vários dias. 7 da manhã, hora do almoço, 7 da noite, Jornal das 10 ou Jornal da meia-noite. E era muito engraçado, né? E eu posso aqui compartilhar com vocês. Às vezes me ligavam e eu estava trabalhando, assim, atendendo, e eu dizia, não posso falar agora. E a resposta era assim, doutora, é para o JN tem que bater, e para bater tem que ser a senhora. Então, assim, era engraçado, né? Eu disse, tá bem. Quantos segundos eu tenho para desconstruir essa informação? E isso se deu desde o início, quando todo mundo se lembra a tragédia que foi a defesa da cloroquina, dos tratamentos com cloroquina no Brasil. Sobretudo quando o presidente Trump, o CDC, impediu e proibiu o uso da cloroquina, e foram desovados no Brasil aproximadamente 10 milhões de comprimidos americanos aqui, que foi tudo mandado lá para o norte do país e dado para as nossas pobres populações do norte, e todo mundo sabe o que aconteceu. Isso, com todo o esforço que naquele momento se fazia, não se conseguiu impedir. Mas nós tentamos o tempo todo desconstruir. Eu me lembro que eu e falei com outros colegas, chegamos a ir para a televisão pedindo às pessoas que haviam comprado cloroquina que devolvessem na farmácia, porque os nossos doentes portadores de doença reumática ou autoimune precisavam daquele remédio para se tratar, já que não havia outro. Então, esse foi o primeiro enfrentamento. Aí, depois da cloroquina, veio a ivermectina, veio a nitazoxanida, e tudo isso foi sendo desconstruído a cada falta de informação científica ou a cada informação científica que era gerada de uma maneira inadequada a nosso juízo. Depois, o terceiro momento foi a compreensão do timing das vacinas, a desconfiança que se começou a criar logo no início, logo passada a primeira onda, e aqui cabe um registro, lembrando que em 2020 foi a maior cobertura de vacinação para a influenza que já houve no Brasil. Lembra, Nízia? Enfim, a maior. Por quê? Porque ninguém sabia, não tinha vacina para a Covid-19 e todo mundo achava que vacinar para a gripe podia proteger para a Covid. Então, naquele ano, nós vacinamos, acho que, se não me engano, 80 milhões de brasileiros com vacina do influenza. No ano seguinte, o que aconteceu? A vacinação caiu e todo mundo foi se vacinar para a Covid-19 e começou-se. Há um grupo muito bem organizado, presidente, no Brasil, que trabalha organizadamente para destruir ou para contaminar, melhor dizendo, porque não destrói, nós somos muito resilientes nesse sentido, desconstruir toda a informação correta em relação às vacinas. E hoje, como vários aqui antes de mim se manifestaram, houve realmente uma contaminação relativa em relação aos movimentos anti-vax no Brasil, coisa que não, isso é novo para nós, isso não havia, houve movimentos históricos, como foi citado anteriormente, mas não era algo com o qual nós estivéssemos acostumados. Então, a nossa tarefa passou a ser explicar que o timing das vacinas não tinha violado nenhum momento
desde os estudos farmacológicos, estudos toxicológicos, fase 1, fase 2, fase 3, e que isso recuperara, na verdade, plataformas vacinais que já haviam sido testadas para outras doenças. Então, quantas vezes eu expliquei, já tinham sido testados para o ebola, para a chikungunya, não funcionaram, mas funcionaram para a Covid-19. Então, esse timing que todo mundo sabe que vacina demora anos para ser liberada, é verdade, né? Mas pode ser feito e nada foi violado, nenhuma etapa foi violada para que as vacinas fossem aprovadas pelas agências regulatórias, como houve no Brasil, e a nossa Anvisa foi, na verdade, também uma grande aliada nossa, né? A partir de então, nós passamos a ter uma relação muito próxima com a Anvisa, como eu tenho até hoje, e é muito positivo que, assim, há uma relação de confiança muito grande da Anvisa com as instituições e com pessoas com as quais ela desenvolveu uma relação de muita confiança consistente. E eu pude, particularmente, participar de estudos de vacina, acompanhar de perto. Eu fui a investigadora principal no Brasil do estudo com a vacina BCG para a Covid-19, todo mundo sabe, e foi um estudo quase que definitivo, na verdade, né? Foi publicado agora, tem 2 meses, no New England Journal of Medicine, uma revista que nos deu muita satisfação. O Brasil foi o país que mais colocou voluntário, havia um racional, e por isso nós fomos convidados, que o ABCG, pelo fato de provocar uma imunidade mais ou menos variada, pudesse resgatar uma imunidade natural em pessoas mais velhas e adultas. Isso se mostrou não verdadeiro. Então, portanto, é um estudo metodologicamente impecável e que mostrou que a vacina BCG não só não protege contra a Covid-19, como, em algumas situações, ela, inclusive, contribuiu para piorar os casos de Covid-19. E é um estudo que conclui, não é necessário mais gastar dinheiro buscando resposta. Eu acho que com um estudo com 7.000 voluntários, ele deu uma resposta definitiva. E os veículos de comunicação, na verdade, responderam a esse desafio. Então, eu diria, presidente, que assim, hoje há um espaço de confiança, que é o mesmo espaço de confiança que leva a qualquer iniciativa, como hoje, nesta casa, a iniciativa que a Academia Nacional de Medicina toma, juntando as academias dos demais países que aqui estão, os ministérios que vão exarar um documento, sem dúvida nenhuma, isso terá grande impacto na imprensa brasileira. E eu pude ver que processos semelhantes se deram em Portugal, onde eu tive 2 ou 3 vezes nesse período pandêmico e vi recentemente. Em Portugal houve a mesma coisa, eu vi junto aos colegas portugueses, ao Filipe Frois, que foi um pouco a minha contraparte lá. Nós vamos até escrever um artigo juntos, Carlos, agora, de 1 ano depois do fim da pandemia declarado, vamos escrever um artigo conjunto, Brasil e Portugal, o fim da pandemia. Isso, então, ele já me propôs, eu aceitei, vamos publicar lá e aqui. Enfim, então eu quero dizer, presidente, que assim, nós não podemos nos furtar, nós médicos, pesquisadores, a sair dos nossos casulos, dos nossos laboratórios, dos nossos serviços e vir a público. Passou a ser, no Brasil, do obscurantismo, do negacionismo, passou a ser um dever cívico. E nós tomamos isso realmente como um dever cívico com o qual nós vamos, compromisso esse que eu particularmente mantenho e pretendo contribuir da mesma maneira como tentei fazê-lo e acho que, de alguma maneira, devo ter conseguido. Né? Quando alguém me para e me pede um selfie, não é porque a pessoa é curiosa, é porque ela acreditou que nós dissemos a verdade durante todo esse tempo. E eu acho que muitos de nós fizemos isso. Roberto Medronho e eu tivemos muitas noites até tarde, né, Roberto, na televisão, não só dando informação, como desconstruindo informação que era falaciosa e não era benéfica, era nociva para a nossa população. Então, eu acho que essa é a informação que eu tenho, o depoimento que eu tenho a dar pessoal, e acho que, de certa maneira, falo em nome de vários colegas que tiveram esse mesmo comportamento e esse mesmo compromisso. Muito obrigada, presidente, pela atenção. Obrigado, querida acadêmica Margarete Dalcomo, e pelo seu comprometimento sempre também com a nossa casa, com a nossa academia. Vou convidar agora o professor da Universidade do Porto, professor Henrique Barros, que Portugal já está mais tarde, vai nos falar sobre educação, informação e hesitação vacinal. Professor Henrique Barros,
Muito obrigado por ter aceito o convite, com a palavra. Presidente Francisco Sampaio, pedi-lhe só o favor que me digam se estão a ouvir-me em boas condições. Estamos ouvindo muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente, os meus cumprimentos, bem como ao Presidente da minha academia. Um cumprimento muito especial à Senhora Ministra do Brasil e à Fundação Fiocruz e aos muitos amigos que infelizmente não têm a oportunidade de abraçar diretamente aí no Brasil, mas envio um grande abraço desde Portugal. Eu vou fazer o maior esforço possível para cingir-me ao tempo que me deram e por isso propunha-lhes uma curtíssima reflexão a partir do seguinte. Portugal é uma história de sucesso. Podemos dizer que em Portugal a hesitação vacinal é muitíssimo limitada e os movimentos anti-vacinação praticamente não existiam e têm algumas erupções ocasionais, sobretudo depois de alguns problemas que houve com a vacinação anti-Covid-19. Mas gostava de lembrar que a saúde é um gatilho muito importante para grandes perturbações, para conturbações sociais e políticas. E isso no mundo inteiro, mas também em Portugal, onde já no século XIX, em 1846, houve uma verdadeira revolta popular, houve uma mudança brutal de governo relacionada com uma decisão sanitária que foi impedir os enterros em cemitérios de Campo Santo, ou seja, nas igrejas. Mas sempre estes problemas vêm e se olharmos para as várias circunstâncias em muitos lugares do mundo associados a enorme perturbação política e social, em que depois a saúde encontra na voz ou nas ações de algumas pessoas que sabem utilizar esse valor central, como Schopenhauer dizia, que sem a saúde não é tudo, mas na vida, mas sem saúde a vida não é nada. E, portanto, essa é a primeira atenção para o futuro, é sermos capazes de cortar na raiz esse aproveitamento de desinformação, de dificuldades, de incompreensão em relação ao problema de saúde. E, por isso, a literacia em saúde é essencial. E Portugal tem feito um esforço grande nesse sentido e, sobretudo, embora haja muita pressão para que isso aconteça, as campanhas, que são mais campanhas de marketing, que nem sequer chegam a ser campanhas de marketing social, do que verdadeiros movimentos de educação para a saúde, de emancipação, de empowerment, se quisermos usar a palavra inglesa, das pessoas para tomarem as suas decisões. E, sobretudo, perceber que informar não chega de maneira nenhuma para mudar comportamentos. Temos que inserir aquilo que sabemos sobre as ciências comportamentais na nossa forma de atuar. O ponto central em Portugal, e penso que em todo o mundo, é a confiança. Mas como a Covid demonstrou, as raízes da desconfiança vão muito profundamente nas comunidades, sobretudo aquelas que são tradicionalmente, historicamente mais marginalizadas. São as que estão mais vulneráveis a sentirem e a aderirem a este tipo de movimentos. E isto também pode ser muito explorado, nomeadamente numa lógica neoliberal, hoje em dia excessivamente presente, nesta tensão entre a liberdade individual e a responsabilidade coletiva. E não há, de facto, soluções simples para esta tensão, mas se calhar, e Portugal, que tem tido um excelente Serviço Nacional de Saúde, pode ter tirado vantagem do facto de existirem contactos e oportunidades não perdidas em contactos da população com os seus profissionais de saúde. Mas, na verdade, se olharmos a epidemia de Covid-19 como um exemplo, foi aquilo que na altura se chamou, foi considerada como um exemplo de incerteza radical. De um mundo em que nós conhecemos aquilo que não sabemos, mas, sobretudo, não sabemos aquilo
sequer qual é a dimensão, a profundidade, a extensão daquilo que não sabemos. E isto que se aplica à Covid, aplica-se à compreensão do fenómeno da hesitação vacinal e aplica-se à relação com aquelas todas infecções que virão aí no futuro. Mas muito antes da Covid, repare, isto é de um texto retirado do New York Times de 2016, já se dizia duas coisas são fundamentais sabermos se queremos realmente mudar estas circunstâncias. É que nós estamos em transição de uma sociedade de factos para uma sociedade de dados. E no meio existe uma enorme confusão que permite que sejam abandonadas, como se o, aliás, por alguns responsáveis políticos em plena crise durante a pandemia, da própria verdade a ser abandonada. E isto facilita a criação das teorias da conspiração que aquecem, fomentam, asseguram, dão alimento à hesitação vacinal. E, como nós sabemos, e cada vez melhor, e penso já o ter dito, somos muito capazes de saber qual é a frequência, o número, até quais serão alguns dos determinantes que podem estar ligados a isso, mas sabemos pouquíssimo como persuadir as pessoas a abandonarem essa ideia. E depois vivemos uma outra coisa que foi muito interessante. A Covid trouxe-nos uma epidemia de pseudo-epidemiologistas, de pseudo-virologistas, de pseudo-modeladores matemáticos, ou seja, as pessoas aceitaram, assumiam falar sobre aquilo que verdadeiramente não sabiam, o que coloca uma carga importante nos profissionais desta área. Mas também deixou claro um outro aspecto muito importante que está aqui resumido. É que quando se pede informação, nomeadamente para tentar modelar as circunstâncias da antivacinação, pedem-se avaliações matemáticas complexas que depois se tentam, nos meios de comunicação, nomeadamente nas redes sociais, reduzir a uma simplicidade idiota, mas isto pôs, por outro lado, o que é importante, os políticos à mercê de académicos e economistas que, carregando ou carreando a sua capacidade técnica, levam também consigo as suas ideias e, sobretudo, as suas agendas. E isto tem criado muita perturbação. E as ideias, os sentimentos e a informação são contagiosos. Transmitem-se. Há um contágio social exatamente como o contágio biológico. Então, a forma como nós olhamos para a prevenção da hesitação vacinal e para, sobretudo, contrariar a incidência da antivacinação é perceber os mecanismos do contágio social. E tem-se falado excessivamente pouco disto, mas também, como ainda há pouco ouvimos, para o contágio social podemos calcular o mesmo R que calculávamos para a transmissão da Covid. E depois há todos os interesses comerciais em torno e que se associam e que minam a seriedade de tudo isto. Como se devem lembrar, imediatamente quando começou a Covid apareceram publicações a dizer que os fumadores tinham menos risco de doença. Há quem queira vender o que quer que seja, e com isso mina o interesse, nomeadamente, das medidas de proteção. Nós, em Portugal, e trago-vos aqui este exemplo, estivemos presentes constantemente, na altura com o governo, com diferentes autoridades, nos meios mais tradicionais e nos novos meios de comunicação. E isto é um exemplo para um país de 10 milhões de habitantes, como sabem que é Portugal. Em novembro do ano que passou, fomos capazes de calcular que a vacinação, a que os portugueses aderiram excepcionalmente, tinha prevenido mais de 1.200.000 infecções, evitou mais de 2 milhões da nossa população. Tem sempre que olhar para o denominador, 10 milhões de habitantes, mais de 2 milhões de internamentos hospitalares, mais 103.000 internamentos em unidades de cuidados intensivos, e tinha prevenido mais de 12.000 mortes. Esta informação foi muita da força para a adesão à vacinação. Mas, e estou a terminar, há alguns escolhos que é importante lembrar. Foi possível criar, imaginar novas formas de fazer vigilância epidemiológica que são essenciais também para criar a confiança.
e isso correram muito mal, e uma das razões, não temos tempo aqui o discutir, foi um pouco como em tempos antigos, a possibilidade e a dificuldade que existiu dos profissionais aderirem a coisas que perturbavam a sua forma habitual de fazer o seu trabalho. Permitam-me terminar com duas imagens que têm que ver com o facto de eu ser o presidente eleito da Associação de Escolas de Saúde Pública da Europa e também nessa condição lhes trazer aqui uma mensagem de admiração e colocar a Associação Europeia de Escolas de Saúde Pública à vossa disposição, nomeadamente porque ela é muito relevante ao educar e ao treinar os profissionais de saúde, de cuja qualidade, particularmente os da saúde pública, vai depender a capacidade das populações entenderem a centralidade, a essencialidade das vacinas. E o que escrevemos aqui para a pandemia aplica-se mais em geral. A resposta tem que priorizar a equidade. As vacinas são necessárias, mas não são suficientes. Não explicar isto é o início do caminho para a desconfiança e o desinteresse. A informação e as decisões têm que ser transparentes e aumentarem a confiança. A vigilância efetiva é a chave para uma resposta efetiva. E não se combate isoladamente nem a Covid, nem nenhuma outra infecção. E por isso, o que esta pandemia nos mostrou é porque permanece presente, é que ela tem que ser vista como todas as outras situações cuja resposta é vacinal, ou a maior parte delas, como um fenómeno que está cada vez mais integrado em processos que identificam e respondem à generalidade das doenças respiratórias. A dimensão social das infecções é central. Vivemos uma circunstância sindémica, não podemos esquecê-lo. E mais do que reconhecer o que aquelas conjunto de 5 lições, digamos assim, nos trazem, é que necessitamos de imaginar e de ser capazes de consensualizar linhas estratégicas para a ação. Porque, como escreveu Toni Morrison, a grande escritora americana, a distinção crucial que tem estado na base da hesitação não é entre factos e ficção, mas sim entre factos e verdade. Porque, como ela disse, os factos podem existir fora da inteligência humana, mas sem inteligência humana não há verdade. Muito obrigado pela vossa atenção. Nós vamos aguardar um minuto, que parece que a imprensa vai entrar aqui para falar com a ministra Nízia, e nós vamos ler duas conclusões da declaração do simpósio. Parece que vai entrar ao ar agora. Só vamos aguardar ver se eles entram na sala. Pode ser.
Ah, eu quero sempre, né? Podemos? Podemos? Bom, boa noite aos profissionais de comunicação, de imprensa que estão aqui. A reunião neste seminário Vacinação e Movimentos Anti-Vacinação, organizado pela Academia Nacional de Medicina, ela chegou a conclusões muito importantes, conclusões que são apoiadas pelo Ministério da Saúde do Brasil, naturalmente pela Academia Nacional de Medicina, que promove o evento, pela Academia Nacional de Medicina da França, Academia Nacional de Medicina de Portugal. Eu vou passar ao Dr. Francisco Sampaio, acadêmico, presidente desta casa, que ele vai ler a declaração que é firmada por todos essas instituições já mencionadas e dizer que é um momento histórico. O Ministério da Saúde quer agradecer ao esforço de todas as academias aqui presentes, dos acadêmicos da Academia Nacional de Medicina e da Organização Pan-Americana de Saúde, representada aqui por seu presidente, Dr. Jarbas Barbosa, que também assina conosco este importante documento. Obrigado, ministra Anísia. A principal conclusão é que, com base na troca de informações e de opiniões efetuada durante o simpósio de vacinação e movimentos anti-vacinação, os participantes salientam a importância das vacinas como a principal medida de prevenção contra as doenças imunoprevisíveis e afirmam a necessidade de garantir que os programas nacionais de imunização ofereçam a maior cobertura possível de imunização com as vacinas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, especialmente com o objetivo de vacinar as crianças, adolescentes, idosos e populações vulneráveis. Reduzir por todos os meios o impacto das informações falsas e consequente desinformação da população, bem como o grau de hesitação vacinal. Incentivar a inovação no desenvolvimento tecnológico e nas práticas vacinais e expandir regional e internacionalmente o contingente de países que subscrevem esses documentos. Assinado Academia Nacional de Medicina do Brasil, Academia Nacional de Medicina da França, Academia Nacional de Medicina de Portugal, Academia Nacional de Medicina dos Estados Unidos da América, Ministério da Saúde do Brasil, Ministério da Saúde de Portugal e Organização Pan-Americana de Saúde. E dizer que esse é um momento histórico na reunião dessas academias, dos Ministérios da Saúde e da OPAS. Muito obrigado a todos. Nossa ministra da Saúde pode responder algumas perguntas, se a imprensa desejar. Antivacina que são muito fortes ainda em alguns nichos e que são um perigo para a saúde pública. Não, exatamente. Esse seminário ele apresentou experiências dos vários países através de acadêmicos, através dos seus ministérios, e é muito importante que nós tenhamos uma compreensão sobre o que leva a essa hesitação vacinal. No Ministério da Saúde, aqui no Brasil, nós lançamos o Saúde e Consciência numa ação com outros ministérios, com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República também, com o objetivo de esclarecer a população e combater a desinformação, aquela notícia que gera pânico. Estamos trabalhando muito para reduzir, para mudar aquela curva que apresentei aqui
no seminário, justamente com a constatação de que nós perdemos coberturas vacinais a partir de 2016 e que é fundamental recuperá-las. Discutimos as razões para isso, e uma delas, não é a única, é a desinformação. Uma delas, certamente, é a desinformação, mas também, como eu disse, nós estamos montando várias estratégias para fazer com que a vacina chegue onde está a população. Também é um momento oportuno para reforçar nosso chamamento à população, agora com a disponibilização e recomendação da vacina para a Covid-19, para os grupos prioritários, tal como você mencionou, né? Pessoas acima de 60 anos e grupos com imunossupressão, né, a partir de 12 anos. Então, essa recomendação é importante porque identificamos novas variantes circulando, aumento de casos que começou no estado do Ceará, então é uma proteção importante nesse momento. Todas as recomendações, faço questão de dizer isso nesse ambiente, todas as recomendações do Ministério da Saúde, tal como foi exposto aqui, são baseadas num comitê técnico assessor que informa o Programa Nacional de Imunizações e que dá base científica para que essas decisões não sejam de um indivíduo, mesmo que seja um pesquisador, de um gabinete, mas que sejam de um comitê técnico científico. E a vacina da dengue, ela teve uma avaliação positiva pelo nosso Comitê de Incorporação Tecnológica, ela já havia sido aprovada do ponto de vista da sua segurança e eficácia pela Anvisa, e agora nós vamos estar esperando essa consulta pública em tempo recorde de 10 dias, que é o tempo mínimo, né, uma vez que nós antevemos uma situação de aumento de casos de dengue no verão, que é diferenciado no Brasil, mas que é sempre uma grande preocupação. E aí temos todo o processo, inclusive, de avaliar para que grupo será, uma vez que uma das grandes questões é sempre a disponibilidade de doses de vacina para um país do tamanho do Brasil, né? E até aproveitar e dizer que a vacina não é um único recurso em relação à dengue, como também no caso da Covid, enquanto não tínhamos vacina, como bem falou a professora Margarete, nós utilizamos de outros recursos existentes. No caso da dengue, a pesquisa que nós fizemos constatou que 74% dos criadouros de mosquitos encontram-se ou nas casas ou no entorno das casas, peridomicílio, né, como normalmente se fala, e, portanto, nós temos que ter, e por isso lançamos a campanha, receber bem os agentes de endemias, os agentes comunitários de saúde, que são fundamentais nesse trabalho de vigilância, de controle. E estamos também com novas tecnologias, que o Brasil tem essa capacidade, e o Ministério empenhado em dar em escala tecnologias para o controle dos vetores, né? E nós estamos empenhados em ampliar. Então, é o momento, mas é um momento, além de esclarecer sobre essas duas ações, Covid-19 e dengue, eu acho que esse posicionamento vindo aqui pelo presidente da Academia Nacional de Medicina do Brasil, ele é fundamental para mostrar que as principais instituições do conhecimento médico do mundo e ministérios da saúde do Brasil, de Portugal, unidos no sentido de levar a mensagem de que a vacina salva vidas, protege as populações, é uma das razões para o aumento da expectativa de vida no mundo e não podemos deixar a nossa população desassistida. Um cuidado especial com as nossas crianças e adolescentes que hoje estão sob risco de retorno de doenças que o Brasil e outros países conseguiram eliminar. Muito obrigado, ministra Anísia, obrigado à imprensa. Obrigado. E vamos dar prosseguimento, então, para finalizar a nossa mesa redonda, convidando o professor Patrice Debré, presidente de Relações Internacionais da Academia
Nacional de Medicina da França e um dos principais organizadores desse belo simpósio desde maio desse ano. Professor Debré, com a palavra. Cher ministre, cher président, chers collègues, la France est la patrie de Louis Pasteur, qui a popularisé plusieurs vaccins préventifs et initié le premier vaccin thérapeutique contre la rage. Si vous relisez dans la littérature les débats qu'il y avait à l'époque dans la société et même au sein de l'académie, 150 ans plus tard, au moment du Covid, vous retrouvez les mêmes doutes et les mêmes critiques. Et donc, comme disait il y a quelque temps, quelques mots, Margaret, il faut s'engager. Et s'engager comment? Et c'est ce point que je voudrais reprendre avec vous en insistant sur l'idée que lutter contre l'hésitation vaccinale et lutter contre les désordres ou de la désinformation ne sont pas tout à fait les mêmes techniques. Pour le premier, c'est une affaire d'éducation en temps de paix. Pour le deuxième, c'est une affaire d'information en temps de crise. Examinons-le, si vous le voyez, si vous le voulez bien, examinons-le ensemble. Sur l'hésitation vaccinale, diapositive suivante. Next one. Voilà. Il y a une autre avant, pardon. Il y a la précédente, voilà. Il y a deux séries d'initiatives. L'une qui doit être active et personnalisée pour un dialogue individuel et l'autre qui va concerner des problèmes sociétaux. Et d'une manière générale, je dirais que la plus éthique des stratégies, et il faut employer le mot éthique, pour une vaccine, c'est informer et convaincre, ou plutôt informer pour convaincre. Diapositive d'après. Alors, à l'échelle, next one, voilà. À l'échelle individuelle, il est plus utile, en fait, de persuader les individus, il est moins utile, pardon, de persuader les individus que de leur communiquer en réalité l'information. Et donc, il est indispensable de créer des espaces de dialogue, des espaces de discussion, d'utiliser des questions et des réponses, et surtout d'avoir des dialogues audibles. Et ceci doit se faire en association avec le staff, avec l'ensemble des communautés médicales et paramédicales. Et je crois qu'on ne répétera jamais assez, en fait, que les médecins eux-mêmes ont besoin d'être éduqués. À beaucoup d'entre eux, quand je disais que j'étais immunologiste, ne comprenaient pas souvent ce que je voulais dire par être immunologiste. Et la science de l'immunité doit s'apprendre et savoir en parler est un problème important. Il faut également savoir adapter ces interventions aux différents groupes, aux différents contextes des populations. Et nous avons vu que les problèmes ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Si bien que, en définitive, je dirais qu'il n'y a pas une seule stratégie et qu'il faut savoir, les uns et les autres, l'adapter et les adapter à nos hésitations vaccinales. Et je dis à nos hésitations vaccinales. Diapositive d'après. D'ailleurs, les données sont parfois incomplètes. Et nous l'avons vu à propos du Covid. Nous avons vu qu'il y avait des populations à risque, qu'il y avait des vieux ou des jeunes, qu'il y avait des personnalités qui avaient déjà des déficits immunitaires et qu'il fallait en fait, pour chacun d'entre eux, savoir éduquer et informer sur les différentes techniques de vaccination. Il faut rappeler de plus que la vaccination, mais on l'a dit à plusieurs reprises, on ne le dira jamais assez, se fait dans une perspective altruiste. Il s'agit de se vacciner pour protéger les autres. Et c'est souvent, en temps de paix, un phénomène compliqué à comprendre. Il faut savoir également se relayer, se replier sur la science et savoir que la science évolue. La science
demandent à être démontrées, à être découvertes, et il faut savoir communiquer sur les faits scientifiques, ce qui n'est pas toujours simple. Diapositive suivante. Pour la société, c'est une issue sociale en fait. Et il faut savoir le faible niveau de l'éducation en santé. Il est donc important, capital, d'éduquer sur la santé, particulièrement, on l'a rappelé à plusieurs reprises ici, dès le plus jeune âge, et notamment dans les collèges et les lycées. Il faut, je le rappelle, à nouveau éduquer et informer le personnel médical et les chercheurs qui travaillent sur le sujet, et surtout montrer que la vaccination est à la fois un des principaux moyens de prévention, mais aussi savoir faire comprendre les mécanismes d'action. Et je dois dire que, à la suite du Covid, quand j'interrogeais beaucoup de gens dans la rue, je dirais presque, peu d'entre eux, en réalité, comprenaient comment marche et comment fonctionne une vaccination. Et en particulier, connaissaient très peu ce qu'était le système immunitaire et à quoi il devait servir. Diapositive d'après. Sur les désordres de l'information, l'UNESCO les a systématisés en plusieurs catégories. On parle de mauvaise information quand ça inclut des contenus qui sont des contenus faux, non démontrés scientifiquement. Mais il y a la malinformation, la mauvaise information, qui est utilisée en particulier pour infliger des doutes, soit auprès d'individus, soit auprès de groupes sociaux. Et entre les deux, on va trouver des principes de la désinformation, qui sont à la fois les fake news et les théories de complot. Diapositive suivante. Pour lutter contre cette désinformation, il faut essayer de comprendre quels sont les individus, et en particulier ceux qui les propagent et ceux qui les reçoivent ont souvent des traits particuliers, avec une stabilité émotionnelle, avec parfois un défaut de volonté de reconnaître les faits scientifiques pour raisonner beaucoup plus intuitivement, à comprendre que la société en général est un endroit de compétition. Diapositive suivante. Et derrière, que celle-ci, c'est-à-dire ce niveau de désinformation, repose sur un certain nombre de critères. Tout d'abord, ce que l'on appelle l'infodémie, qui est une nouvelle épidémie avec une abondance d'informations, bien entendu avec les activités des antivax, et savoir aussi que chaque personne qui reçoit une information de manière incorrecte est également capable de la diffuser de la même manière. Et par conséquent, il est tout à fait important de lutter au titre individuel, mais de savoir aussi s'appuyer sur les plateformes sociales et sur les réseaux sociaux. Il faut revenir au contexte historique et sociopolitique. Diapositive suivante. Sachant que toutes les fausses informations ne se propagent pas de la même manière dans les différents pays. Et nous l'avons entendu également. Les fausses informations aux États-Unis ne sont pas les mêmes que ceux qui se propagent au Brésil, pas les mêmes non plus que ceux qui se propagent en France. Et on sait combien certaines de ces fausses informations peut-être influencent. Si on regarde dans la littérature, on s'apercevra par exemple que certaines des fausses informations qui provenaient de Chine sont passées directement dans le continent africain et ont influencé la manière dont les Africains eux-mêmes ont été capables d'accepter les vaccinations. Chaque pays d'ailleurs a ses contextes culturels, ce qui ferait que les motivations de cette désinformation ne sont pas les mêmes. Donc pour conclure, je dirais qu'à la fois les désinformations ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre, peuvent se communiquer d'un pays à l'autre et ne sont pas reçues de la même manière d'un pays à l'autre. Diapositive suivante. Quelles sont donc les techniques que l'on retrouvera pour
essayer de lutter contre cette désinformation, à la fois par les académies et par les communautés scientifiques. Et je me réfère ici aux techniques qui sont proposées dans la littérature. Il y a un premier type de techniques qui sont des réponses adaptées à l'identification de l'individu contre lequel elles s'adressent. C'est des réponses qui cherchent dans ce cas-là à toucher plus l'audience que la personne elle-même. Et il y a deux principes tactiques qui sont utilisés. L'un qui tente de contredire la technique avec laquelle cette information est proposée, et l'autre qui tente au contraire à contredire le sujet lui-même de la désinformation. Diapositive suivante. Si bien qu'il existe deux types de procédés qui sont utilisés, l'une qu'on appelle l'inoculation psychologique, qui va consister en fait à essayer de prévenir l'attaque de la désinformation par une information correcte qui la précède, et l'autre qui est une deuxième formule qui s'appelle la vérité en sandwich et qui va concerner également de mettre la fausse information en sandwich entre deux vérités. Diapositive suivante. Enfin, la troisième activité qui est proposée et qui est recommandée pour les professionnels médicaux, c'est d'essayer de comprendre, parfois même par des enquêtes, les perceptions et les motivations de ceux qui diffusent cette désinformation. Diapositive suivante. Et je crois que c'est la dernière. Voilà, pour conclure et revenir sur mes premiers mots, je dirais que la lutte contre l'hésitation vaccinale et la lutte contre la désinformation ne sont pas tout à fait les mêmes, qu'elles sont différentes d'un pays à l'autre, qu'elles nécessitent chacune d'entre elles des stratégies relativement communes, que les académies et les communautés scientifiques doivent s'engager. Et 150 ans plus tard, nous nous trouvons avec les mêmes problèmes que ceux qu'a connus à l'époque Louis Pasteur, et ceci est inadmissible. Merci bien, Patrice. Vamos dar andamento, convidando a doutora Juliette Morgan, do CDC, para fazer sua apresentação e vamos nos encaminhando para o final. Yes, very briefly, I will make some brief comments. I think I wanted to refer back to something that Dr. Khalil mentioned, which it seems like we have a collective disregard or amnesia for all of the contributions that vaccines have done for humanity. And this seems to be multifactorial. We've heard many different reasons and presentations, but I think in my opinion, we still need to understand better what is going on, mostly because COVID is new, social media is new. There are many things that are new, this confluence of factors that I mentioned earlier, and that does require us to understand better. And both Dr. Jarbas and Socorro mentioned the need for more research and mentioned some of this research. But of course, we can't wait until we have all of the knowledge. We must address what we know with what we know. We must address what is happening with what we know. And as you mentioned, Patrice, this is some of, perhaps I believe, some of the failures that we saw during COVID, which is that science, what it tells us about the world is evolving constantly. And as such, our message needs to evolve with it. And I think this was one of the bigger problems that we had during the pandemic, that we did not communicate well, that we just were communicating what we knew at that moment. And then there also was emphasis on trying to predict the future, and that's very difficult. What CDC is doing, very briefly, among other things that have already been mentioned, is really to try to focus on
trying to bring back to the levels of vaccination that we saw before the pandemic, the routine vaccinations. And so a specific activity that is called RISE, which is routine immunization on schedule for everyone. And this is really trying to provide the tools and resources to the health departments and to healthcare workers who are probably the most trusted messengers to the public, to give them resources and tools so that they can inform and educate, as you've been saying, to try to improve just the routine vaccination. And then specifically to address some of the issues of public trust in vaccines, CDC is really focusing on an initiative that has to do with protecting communities. And this was also discussed where we need to use the information systems that we have to leverage the data and to understand, because generally on a national level, vaccine coverage might be okay, but there are pockets of communities where it is very, very much a problem. And the data that we already have is where we can focus to understand where we need to allocate resources and to build the program capacity. So protect communities that are vulnerable, and then particularly empower families. So as also mentioned, giving a message from the top down really usually does not work, historically has not worked, but it's rather thousands of conversations that happen mostly with parents or vulnerable populations. And so this is a conversation that needs to start early with the first antenatal visits and just have that space to have that discussion. And then the last effort is really, as we've already been talking about, to stop the myths. And here also CDC is working with local partners and trusted messengers to improve that confidence in the vaccines, and particularly to work with the social media platforms and companies to promote the trust and trustworthy vaccine information. So to try to provide messages that are simple, that are memorable, and that are relevant. I will stop there. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Juliette Morgan. Convido agora a doutora Ethel Maciel, secretária de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde, para falar algumas palavras já no final. Eu tenho pouco tempo para falar muita coisa. É uma ação para tentar ser bastante objetiva. Eu queria agradecer a academia, no nome do doutor Francisco Sampaio, cumprimentar a nossa ministra, todos os colegas da mesa. Combater a desinformação tem sido uma missão agora desse nosso novo governo. Eu não vou ter muito tempo para falar todo o cenário que nós encontramos, mas foi um cenário de não termos estoque, bastante desestruturação. Isso fez com que as nossas ações de vacinação demorassem muito para começar. Nós só conseguimos colocar a campanha de multivacinação em agosto, porque não tínhamos estoque das vacinas do calendário vacinal de crianças no Brasil. Então, foi assim que recebemos o governo, e com o movimento anti-vacina, como já falado pelos colegas aqui, bastante consolidado no Brasil, que não tínhamos até então. Esse movimento era menos de 1% na nossa população e agora ele soma quase 10% aqui no Brasil. Esse slide já foi apresentado pelo Dr. Calil, mas só para mostrar que quando a gente abre, nós já vínhamos com algum problema desde 2013, em coberturas vacinais. Isso fez com que nós começássemos a estudar e fizemos aquilo que essa casa sabe fazer muito bem.
nós convocamos todos os nossos pesquisadores a Brasília no primeiro workshop para entender todo mundo que estava trabalhando em alguma pesquisa de cobertura vacinal para nos auxiliar a pensar o que estava acontecendo no Brasil. Dentre alguns eixos que nós elencamos, né, o monitoramento, a avaliação, os sistemas de informação que nós detectamos problema, estamos trabalhando, a nossa ministra lançará um novo painel que estamos trabalhando para isso, para dar transparência, mas tínhamos problemas também na informação, treinamento também, como já foi dito aqui, comunicação e a desinfodemia, né, a desinformação em larga escala e o microplanejamento, que foi um eixo que nós estamos começando aqui. Especificamente no eixo da comunicação, vocês podem observar, não vou ter tempo de falar todos, mas muitos atores importantes que trabalham com informação no Brasil estavam no nosso workshop, nos ajudando a entender esse fenômeno que estava acontecendo no Brasil. Nós, então, tivemos alguns encaminhamentos para conversar com as plataformas, como o doutor Calil falou, não adianta a gente usar os mesmos meios de comunicação, porque as gerações são diferentes, nós temos aí diferenças intergeracionais, e nós começamos a trabalhar com o que nós já tínhamos, mas o que precisávamos fazer, principalmente pensando nas nossas plataformas, nas novas plataformas. Nós chamamos todas as plataformas para conversar no Ministério da Saúde, nós fizemos algumas ações importantes com elas, eu não vou ter tempo para dizer tudo, mas certamente alguns de vocês devem ter recebido via ConectSUS algum push dizendo que estava na hora de tomar vacina. Isso é algo que nós estamos fazendo, trabalhando com esse combate à desinformação. Ela tem se espalhado, né, várias fake news, principalmente com a vacina Covid-19, mas que afetou todas as outras vacinas. Nós tivemos um fenômeno importante porque tivemos atores, como já foi dito aqui, políticos em posição-chave falando contra a vacinação, inclusive respondendo processo hoje, dizendo que a vacina Covid, por exemplo, transmitia HIV e outras coisas, como jacaré e várias coisas que nós ouvimos por aí. Chip, né? Tinha um chip, uma grande conspiração de Bill Gates, que estavam aí nos monitorando. Nós lançamos, então, o Movimento Nacional pela Vacinação, as ações de microplanejamento, também falada aqui pelo doutor Calil, focando nas diferenças regionais. Pela primeira vez, lançamos uma campanha de vacinação diferenciada, antecipada no Norte, porque a sazonalidade das doenças respiratórias no Norte é diferente do restante do país, então fizemos isso, e o combate à desinformação é um eixo dessa estratégia importante, como a ministra falou, lançamos o Saúde e Consciência, temos uma página do Ministério da Saúde, e eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que aconteceu nesse um mês de lançamento do Saúde e Consciência. Nós viramos aí assunto no Brasil, mais de 500 menções do projeto na rede nesse primeiro mês, 21 milhões de pessoas que foram atingidas de alguma forma com essa informação, vários conteúdos diferenciados publicados na nossa página, mais de 2 milhões de pessoas atingidas, 67 mil interações nesse um mês. Então, estamos trabalhando com as plataformas, em plataformas diferentes, nós chamamos as plataformas, tá? Google, Facebook, na Meta, o YouTube, todas elas para conversar, estão trabalhando com a gente. E uma das primeiras ações é que, se você procurar algum assunto de saúde relacionado à vacina, a primeira página que vai aparecer no Google é o Ministério da Saúde, e essa já é uma parceria que fizemos com o Google. Como eu falei para vocês, o ConectSUS, nós temos mais de 100 milhões de pessoas cadastradas, então uma plataforma que consegue também interagir. E um dos grandes problemas da nossa cobertura vacinal, além da hesitação, é que o nosso calendário, como o doutor Calil apresentou, é muito complexo, né? O calendário que nós tínhamos em 2010 é muito diferente do calendário de 2023. Nós temos 48 imunobiológicos, 37 vacinas em datas diferentes, e uma grande coisa que uma pesquisa que também participei como pesquisadora de cobertura vacinal no Brasil, um inquérito nacional mostrou, é que pais e mães não sabiam exatamente a data para vacinar, são vacinas diferentes, quando eu tenho que ir. Então, por isso que trabalhar com essas plataformas e o ConectSUS para informar, você tem uma criança com menos de 5 anos, ela vai fazer aniversário agora, de 18 meses ela tem a vacina tal para tomar. É nisso que nós estamos chegando, de uma focalização individual para cada um receber
para os pais e mães receberem essa informação. Nós temos várias ações que estão sendo feitas, eu não vou conseguir detalhar tudo, mas nós temos alertas agora no WhatsApp, como a doutora Socorro mostrou, o WhatsApp é uma plataforma importante, né? Onde as pessoas recebem a informação, e com essa parceria com o WhatsApp, nós estamos conseguindo enviar alertas dizendo que aquilo se trata de uma fake news, de uma desinformação. Então, estamos fazendo isso. Eu acho, ministra, temos também nessa avaliação, é claro que algumas ações são criminosas, e nós estamos trabalhando com o Ministério da Justiça, com a nossa AGU também, e o Ministério Público, que tem uma campanha importante, que assinamos um compromisso com o Ministério Público também, para combater a desinformação, porque algumas ações são criminosas, precisam ser denunciadas, e as pessoas precisam responder ao devido processo legal por essa desinformação e pelo crime contra a saúde pública. Então, estamos trabalhando também com essas denúncias e trabalhando com as plataformas para retirada do conteúdo e para que essas pessoas respondam também na justiça. Ministra, tentei ser o mais concisa possível. É isso. Muito obrigada. Obrigado, doutora Ethel. Convido agora nosso querido acadêmico, ex-ministro Temporão, para fazer suas considerações finais. Obrigado, senhor presidente. Está todo mundo já cansado depois dessa brilhante tarde, né? Houve de alta qualidade uma grande convergência, né, entre as visões, opiniões, estratégias, propostas. Eu vou fazer apenas 3 comentários que, a meu ver, não sei se ajudam, mas pelo menos vão complexificar um pouco a nossa análise aqui. O primeiro é que do ponto de vista político, há uma evidente relação de tudo que nós discutimos aqui, desses movimentos anti-vacina, com o fortalecimento de movimentos de extrema-direita e o negacionismo científico no mundo inteiro, né? Isso se alia, inclusive, a movimentos que questionam a democracia, que ameaçam a democracia, e que, inclusive, trazem, eu diria, uma agenda para o campo da saúde, uma agenda negativa, né? Uma agenda que ataca os direitos sexuais e reprodutivos, que dissemina fake news em saúde pública, que advoga a liberação indiscriminada de agrotóxicos, entre outras dimensões. Ouvindo a Margarete, eu acho que o que a Margarete falou é uma síntese, só que ela não deu nome aos bois, digamos assim. Eu vou mais fundo. Naquele momento dramático ali no início de 2020, durante o ano todo de 2020, entramos para 2021, nós tínhamos de um lado a saúde pública, a medicina, a ética, a transparência, a informação de qualidade e a ciência sintetizados na Margarete. E quem é que estava do outro lado? O presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele era o líder, o garoto propaganda, o ideólogo e o disseminador de não tomem vacina, não vou me vacinar, tomem cloroquina. Então, foi isso que nós enfrentamos. Então, quando a gente para pensar um pouco e olhando para o conjunto de propostas que nós fizemos, que nós sistematizamos aqui, elas são importantes, todas são, mas elas são, a meu ver, claramente insuficientes. Nós estamos diante, vejam, nós estamos diante de uma máquina organizada, profissional, com interesses econômicos e políticos muito claros. E as estratégias que nós dispomos nesse momento para enfrentar isso são ainda relativamente precárias, né? Ou seja, há uma certa timidez dos governos e dos órgãos de defesa da sociedade, de defesa da vida, em relação à ousadia, à disfarçatez, à agressividade e à rapidez com que esses grupos tentam controlar. Vou mais fundo. Médicos e outros profissionais de saúde, hoje, no meu país, estou falando do Brasil, livremente disseminam fake news sobre saúde e sobre vacinas, e o nosso Conselho de Fiscalização do Exercício Profissional da Ética Médica se omite criminosamente desde 2020. Existem médicos, neste momento, com vídeos no YouTube, disseminando notícias falsas o tempo todo. Então, nós precisamos de fundo, nós precisamos de uma lei que puna como crime contra a saúde pública a produção e disseminação deliberada
de matérias, notícias e conteúdos que coloquem em risco a saúde pública. Nós temos que avançar por aí, como também temos que avançar, infelizmente está parado no Congresso Nacional, leis que regulem as redes sociais, porque são as redes sociais que disseminam e veiculam muitas vezes de maneira irresponsável e criminosa esses conteúdos. E por fim, eu diria que nós temos que avançar, sim, eu concordo totalmente com a proposta aqui de que nós temos que ser mais ousados nas estratégias de comunicação, de informação e de educação. Por exemplo, dando um exemplo concreto, efeitos adversos, né, e efeitos colaterais do uso de medicamentos de grande impacto, de vacinas de grande impacto em saúde pública. Muitas vezes a gente tem dificuldade de passar com clareza, com segurança, com firmeza e com qualidade essas informações para a população. Então, esses meus comentários complementares, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico temporal. Então, chegamos ao final desse excelente simpósio, com consequência. A consequência foi o documento, que nós vamos aprimorar pequenas coisas e vamos circular para todas as academias e os ministérios da saúde. Agradeço nosso querido presidente da Academia Nacional de Medicina da França, bem como secretário perpétuo, secretário adjunto, presidente de Relações Internacionais, professor Lebranchot também. Agradeço a Academia de Medicina de Portugal, na pessoa do seu presidente. Agradeço o presidente da Organização Pan-Americana de Saúde. Agradeço a nossa querida ministra Nízia Trindade, que fez esse esforço de ficar aqui o tempo todo no simpósio. E considero que esse simpósio teve consequências, né? E a consequência é o documento, a declaração, o statement. Agradeço os nossos queridos acadêmicos que ajudaram a organizar. Vou citar apenas alguns: Cláudio Ribeiro, Paulo Buz, Guto Galvão, nossa querida Margarete e muitos outros que eu possa ter esquecido de falar. Nós agora vamos ter nosso jantar de final de ano. Espero que todos possam comparecer. Agradeço mais uma vez e dou essa sessão por encerrada.